Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Hoje você vai entender como podemos utilizar os doshas para a manutenção da saúde e para o equilíbrio do corpo físico. Vata, que é áspero, frio, leve, sutil, móvel, não viscoso, grosseiro. É apaziguado por medicamentos que possuem qualidades opostas. Pitta, que é oleoso, quente, penetrante, líquido, amargo, fluido e picante. É em pouco tempo dominado por medicamentos que possuem qualidades opostas. As qualidades de Kapha, que é pesado, frio, macio, oleoso, doce, móvel e viscoso, são aliviadas por medicamentos que possuem qualidades opostas. Esta é uma citação do Charaka Samhita, uma das 3 obras da Grande Tríade, os clássicos do Ayurveda. E Vata, Pitta e Kapha é o que chamamos de doshas. Cada um deles são compostos por 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra. Cada dosha possui a predominância de 2 desses elementos. Então, Vata é majoritariamente formado por éter e ar, Pitta por fogo e terra, Kapha por água e terra. Esses elementos majoritários de cada um dos doshas é o que determina as qualidades que se tem anteriormente. Todas as pessoas são formadas pelos 3 doshas e cada um deles é responsável por uma função. Vata está ligado ao movimento do nosso corpo, Pitta ao metabolismo e Kapha à nutrição. Mas vale destacar que, embora tenhamos os 3 doshas, também temos a predominância de um ou de 2 deles, ou, o que é mais raro ainda, a combinação de 3 deles. É isso que a gente escuta falar por aí como tridosha. Uma boa profissional do Ayurveda precisa dominar as características dos diferentes doshas e saber os métodos de diagnóstico para identificar quais doshas estão em desequilíbrio e quais as melhores substâncias que podem ser utilizadas para tratar diferentes casos. Para facilitar a vida, você pode pensar em Vata, Pitta e Kapha como doshas do corpo, uma espécie de biotipo das pessoas. Ou ainda, você pode pensar que eles apresentam características de uma pessoa em desequilíbrio. Como assim? É que, no geral, quando a gente é adulto, o corpo expressa muito mais o desequilíbrio desses doshas. E não, como a gente muitas vezes imagina, a nossa prakriti, ou seja, as características que nós temos biologicamente desde que nascemos. Se você curte o Ayurveda, eu tenho certeza que você já fez aquele famoso teste, aquele questionário enorme de como identificar o seu dosha que rola aí na internet. No geral, o que você começa a identificar com aquelas perguntas são os seus desequilíbrios, não o dosha que te constitui. Imagine que em tratamentos sérios de Ayurveda, só é possível começar a sugerir doshas de constituição de uma determinada pessoa depois de meses e algumas vezes até de anos de tratamento. Então depende do quão desequilibrada está a saúde daquela pessoa. Agora, se é tão complexo assim, por que falar de dosha é tão central para o Ayurveda? Bem, para responder essa questão, eu vou utilizar um princípio ayurvédico bastante relevante. É o princípio de Samanya e Vishesha. Segundo esse princípio, semelhante aumenta semelhante e diferente diminui diferente. Nós utilizamos esse princípio no cotidiano e nos tratamentos. Se dosha é aquilo que entra em desequilíbrio, e sim, essa é a natureza dos doshas, então precisamos cuidar da nossa alimentação e da nossa rotina com base no princípio de Samanya e Vishesha, justamente para manter a nossa saúde equilibrada. Agora, para utilizar esse princípio, você precisa saber quais doshas estão desequilibrados. Quer um exemplo? Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você está constipada. Essa constipação tem como características dureza e ressecamento de fezes, bem como secura da pele, das unhas, dos cabelos
E esse ressecamento está associado com frio e com dificuldade de ganhar peso, de dormir, com ansiedade, com muito medo. Esse desequilíbrio tem características parecidas com Vata Dosha em excesso, ou seja, apresenta leveza, apresenta ressecamento, falta o movimento que contribui para a eliminação das fezes e assim por diante. Um bom princípio de tratamento seria, primeiro, cuidar da sua digestão. Afinal, se você está constipada, a Agni precisa melhorar. Na sequência, utilizar alimentos e terapias com características opostas ao Vata Dosha. Aí aparece o princípio do diferente diminui diferente, Vishesha. Então, se eu estou utilizando elementos que são opostos a Vata Dosha, eu tenho como objetivo diminuir o excesso de Vata. No Ayurveda, por exemplo, não seria indicado comida com base em muita salada fria para uma pessoa constipada com essas características, pois ela já apresenta muita leveza e muito frio. E essas são características das saladas frias, muito leves e com frieza. A melhor indicação nesse caso, depois de tratar o fogo digestivo, depois de tratar Agni, seriam substâncias quentes e substâncias oleosas, tanto para alimentos quanto para as terapias aplicadas para essa pessoa. Percebe? Então a gente utiliza sempre este princípio de Samani Vishesha. Nesse sentido, a manutenção da saúde, o tratamento de desequilíbrios e de doenças depende, portanto, da capacidade de avaliação de quais são os doshas envolvidos em cada caso. Por isso é super importante você não realizar autoatendimento ayurvédico nem deduzir nada por meio de questionários online. Talvez então você esteja se perguntando como é possível utilizar essa informação dos doshas relacionados com Samani Vishesha para melhorar a qualidade de vida. E eu vou encerrar este episódio apontando para essa questão. Quando você inicia uma vida mais ayurvédica, começa a perceber quais são os seus desequilíbrios. E por menores que sejam eles, você passa a cuidar deles utilizando esse princípio, Samani Vishesha. E uma excelente maneira de começar a aplicar este princípio é por meio da alimentação e do uso dos 6 sabores. Mas este é tema para o nosso próximo episódio. Acompanhe a Ayurveda Brasil Podcast todas as terças e quintas, às 19 horas. Eu sou Van Gravina, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!